Prezados, saudações. Vamos falar sobre hardware e armazenamento, especificamente sobre a importância de backup, a cópia de segurança. Então, resumindo aqui a questão dos equipamentos, que na linha profissional eles vêm, esses equipamentos de informática, num rack como esse aqui, que são parafusados dentro desse padrão de 19 polegadas, nós temos basicamente equipamentos de rede, onde vocês veem esses cabos de rede aqui entrando e saindo dos equipamentos, um cabeamento estruturado. Então você tem switches, você tem alguns equipamentos de energia, obviamente, sempre importante cuidar, porque esses racks eles são energizados. E você tem equipamentos de processamento, servidores de aplicações, por exemplo, e nós temos os servidores de armazenamento, que são os storages, ok? Voltando um pouco para falar sobre a questão de hardware de armazenamento, as diferentes possibilidades de utilizá-los para fazer backup, vamos mostrar alguns equipamentos de armazenamento. Nós temos basicamente como hardware, hoje em dia comumente disponíveis, que um dispositivo bem simples, o pendrive. O pendrive ele pode ser um grande instrumento de backup, ou seja, de cópia de segurança de arquivos importantes. Okay? Outra forma de se fazer uma cópia de segurança é você utilizar um HD externo, que é o hard disk, disco duro ou disco magnético, que você normalmente vê dessa forma e que dentro dele existe esse disco. É o disco, basicamente, com um circuito elétrico que faz a conexão com a porta USB, Universal Serial Bus. Além do disco magnético, desse padrão aqui, você tem disponível também SSDs, Solid State Drive, né? Uma mídia com chips aqui em estado sólido, que são mais rápidas e mais eficientes em consumo energético, porém são mais caros. Então você pode escolher aí entre um SSD ou um HD, dependendo das questões que você vai decidir. O importante é o seguinte, é que sejam discos com confiabilidade o melhor possível. Existem diferentes especificações em termos de velocidade, de leitura e de escrita, e principalmente a questão de a quantidade de escritas que podem ser feitas, de escritas e leituras que podem ser feitas. Quanto maior essa durabilidade, mais confiável e mais adequado é para um equipamento de linha, para você utilizar na sua empresa, de linha profissional. Existem também HDs, né, discos com um perfil um pouco mais estendido de leitura, ou seja, de um número maior de leituras escritas, que são mais adequados para isso, dentro de padrões ainda SATA, e vai ter de padrões SCSI, padrões aí da linha realmente profissionais para grandes servidores, para empresas de porte maior, ou para data centers especificamente, mas ainda numa linha para micro, pequena, média empresa, você pode utilizar aí bons HDs do padrão SATA, e você já consegue, assim como na linha mais profissional, você consegue utilizar aqui gavetas, né? Essas gavetas elas permitem que você coloque um HD e faça o chamado hot swap, ou seja, você vai ter algo que é muito importante, que você vai ter uma série de discos, não vai ter um único disco para fazer a sua cópia. Você vai ter a possibilidade de colocar diversas gavetas dessas em diversos HDs e utilizar uma redundância via hardware ou via software, na qual você tem um sistema RAID. E aí a gente pode discutir isso depois especificamente na questão de como funciona o RAID, mas basicamente ele funciona dividindo o arquivo em diversos desses HDs. Então a informação ela vai ficar ali distribuída de uma forma que ela pode, em caso um dos equipamentos falhe, você tem como recuperar a informação que está ali, porque essa informação ela vai ser colocada, dividida entre vários HDs, de forma que é possível recuperar parte das informações e montar os dados e as informações novamente. Então, apenas para mostrar aqui, né, nós temos o HD aqui, que ele é encaixado aqui na gaveta, e a gaveta ela é colocada, você tem vários HDs, várias gavetas, esse aqui já está fixado. Você pode colocar aqui mais uma unidade e retirar. Então, você acaba tendo aqui
grande conjunto de discos, né? Uma série de discos aqui, que vão receber os dados e ele vai ser distribuído entre esses discos de uma forma que é possível recuperar as informações. Nesse caso, nós temos uma característica muito importante da informação, que é a redundância. Você tem redundância de hardware, redundância de equipamento. Então, redundância de equipamento de rede, redundância de equipamento de processamento, redundância de equipamentos de armazenamento. Isso garante que o sistema computacional da empresa continue operando mesmo que haja uma falha pontual. Se um HD desse funciona, ok. Se ele para de funcionar, as informações continuam sendo obtidas dos demais e o sistema acusa a falha e você vai lá e troca o HD. No esquema de hot swap, com essas gavetas, você consegue retirar e colocar. Sobre backup, uma questão importante é que haja norma geral, pelo menos 3 versões daquilo que você está utilizando. A primeira versão é aquela que a gente chama de sistema em produção. O sistema em produção é o sistema que está ali sendo utilizado efetivamente. O ideal seria isso, no storage, nesses equipamentos. Isso aí são os dados principais. Depois, uma cópia em outra mídia, ou seja, se eu tenho aqui o storage contendo as informações, eu posso fazer uma cópia num HD externo de tempos em tempos. Então, se eu perder, eu vou perder, por exemplo, no final do dia eu tenho um backup, eu perco o trabalho de algumas horas, mas não perco toda a base de dados que eu tenho. Existem várias tecnologias de backup incremental, diferencial, enfim, mas resumindo, ali pensando principalmente na gestão de pequenas empresas, a gente pode utilizar isso com uma certa margem de segurança, ainda uma situação mais cômoda do que perder tudo, né? Então, assim, pensando no básico, no mínimo que é importante se pensar em empresas, é você ter algumas dessas estratégias. Então, o que está em produção com o máximo de redundância possível, uma cópia em outra mídia e separado. Se vem um ransomware, um vírus, alguma coisa, isso aqui está separado. Então, o que está em produção pode ser afetado, mas a tua cópia de backup, a tua cópia de segurança, ela está ali pronta para ela ser restabelecida, você verificar exatamente o que aconteceu, corrigir o problema e restaurar o teu sistema com os dados que estão aqui copiados. E também uma cópia, o terceiro ponto seria uma cópia em outro lugar. Por quê? Porque, ok, é bom você ter um backup, uma cópia de segurança à disposição no mesmo local. Mas vamos supor que acontece um problema no local onde está a tua empresa, o teu servidor em produção e também o teu backup. Pode ser uma enchente, pode ser um desmoronamento, um incêndio, todas essas coisas ruins que ninguém quer que aconteça e que vai se tomar medidas preventivas, mas que ainda assim, né, por algum motivo pode acontecer, algum imprevisto qualquer, você precisa ter essa cópia de segurança em outro local. Existe ainda a questão de servidores remotos, de espelhamento, se você ter o sistema espelhado em outro servidor, para um porte de empresas um pouco maior, já é interessante essa alternativa. E também serviços cloud computing, que aí vai envolver uma série de questões de segurança também em relação principalmente à propriedade intelectual, o quanto você vai estar disposto a estar de acordo com as normas legais que essas empresas vão te exigir, mas é uma alternativa também interessante. Lembrando que servidor remoto ou cloud nada mais é do que equipamentos desse tipo aqui, né, em grande escala. Então, assim, o pessoal diz que cloud computing is just someone else's computer, ou seja, servidor remoto ou cloud computing nada mais é do que o computador de outra pessoa, né? Isso não é um espaço no céu, no além, é um conjunto de hardwares muito forte, muito potente, um data center muito poderoso, normalmente muito grande, mas ele é ali físico, tangível, você tem lá os equipamentos que vão realizar o armazenamento. Então, recapitulando, aqui são os dispositivos de armazenamento e lembrando que as cópias de segurança, é importante que você tenha essa regra. Máximo de redundância possível em produção, uma cópia em outra mídia separada e uma cópia de segurança em algum outro lugar, né? Em outra cidade ou em outra região da cidade, distante, para caso aconteça um desastre local, você tenha acesso à recuperação desses dados, da tua base de dados em outro local, para que a empresa possa continuar suas atividades sem perder
aquilo que hoje há de mais precioso, que são as informações que a empresa contém.